Olá, nesta aula nós vamos trabalhar com o tópico de avaliação e compreensão do desempenho computacional. Este tópico é muito importante quando iniciarmos os nossos estudos em relação à microarquitetura, que é o projeto do sistema digital do processador que dará suporte às instruções da arquitetura MIPS. Como a gente mede o desempenho? A gente tem uma ideia de desempenho de um computador principalmente por meio do tempo de resposta, que é o tempo que a gente observa depois do início e término de uma requisição. Então a gente pede para que o computador execute um programa e o término dele nos dá o tempo de resposta. Também chamado de tempo de execução, é o tempo total que o processador gasta, que o computador gasta para completar uma tarefa, como acesso a disco, memória, a realização de entrada e saída, e todas as sobrecargas, todo o overhead do próprio sistema operacional. Para que o nosso programa seja executado, tem um sistema operacional dando suporte e os tempos relacionados com o gerenciamento de todo o computador são, de certa forma, eles influenciam o tempo de resposta que a gente experimenta. Um outro termo bastante comum para medir o desempenho é a vazão, que é a quantidade de tarefas que uma peça do computador pode executar por uma unidade de tempo, por exemplo. Exemplos aqui de vazão, a gente tem um disco que consegue gravar 50 megabytes por segundo, uma memória que responde por 20 nanosegundos, uma rede que trabalha a 100 megabits, que ela consegue transmitir 100 megabits por segundo, e um processador completo, um sistema que consegue executar 500 milhões de instruções em ponto flutuante, em megaflops por segundo. Então, é uma medida que dá a ideia de quanto de trabalho que um dispositivo, que um processador consegue realizar por unidade de tempo. São termos bastante comuns de avaliação. Em nível de usuário, a gente se preocupa muito com esses termos, com essas medidas de desempenho. Muitas vezes a gente faz relações também, então a gente sabe, pegando um exemplo, um computador A executa um programa em 10 segundos e o computador B executa em 15 segundos, então o computador B é mais lento que o computador A. E a gente faz relações. Então, o computador A ele é 1,5 vezes mais rápido que o computador B. A medição do desempenho ela é complicada muitas vezes porque a gente tem que relacionar vários conceitos. Então, o tempo vai ser medido nos computadores. O computador que realiza a mesma quantidade de trabalho no menor tempo vai ser o computador mais rápido. A questão é que esse tempo ele pode ser medido de diferentes maneiras. O tempo de relógio, que é o tempo percebido pelo usuário, o tempo de resposta ou o tempo corrido são definições mais simples. Sistemas de tempo compartilhado, quando eu tenho um sistema computacional onde tem outros programas sendo executados, a gente pode ter uma experiência diferente. Então não basta a gente medir a execução do nosso programa em um computador, pode ser que pelo fato de ter outros programas sendo executados, a gente vai experimentar um tempo bem maior do que o real. Então a gente tem que distinguir esse tempo corrido e o tempo de processador que foi realmente gasto pelo programa. Usando como exemplo, esse computador B que executou o programa por 15 segundos, pode ser que se ele tivesse acesso exclusivo ao computador, ele gastaria 10 segundos. Mas ele gastou 15 pelo fato de ter outros programas rodando. Então, se a gente medir o tempo realmente gasto pelo processador, tanto em A como B, a gente tem uma referência real de quanto que foi gasto esse programa para ser executado. Então, a gente tem uma definição aqui, uma diferença entre tempo da execução ou tempo do processador. Então, eu tenho o tempo gasto para executar o programa e o tempo gasto que foi realmente utilizado pelo processador. O tempo gasto pelo sistema envolve o tempo pela sobrecarga pelo sistema operacional, operações de entrada e saída.
E já pelo tempo do sistema, a gente pode medir diretamente em relação ao processador, o ciclo de clock e o período de clock. Então, lembrando, cada processador ele vai trabalhar, ele tem uma velocidade de clock, uma frequência de clock. Como exemplo, a gente tem lá um processador que tem um clock de 4 GHz. Então, se eu fizer o inverso disso, o inverso da frequência, eu vou ter o período de clock, que é o tempo gasto em cada ciclo de clock. Por exemplo, 0,25 nanosegundo. Então, os eventos acontecem nesse processador baseado nesse período de clock. Se eu tiver uma referência da quantidade de instruções que tem no meu programa, a quantidade de ciclos gastas por instrução e o período de clock, eu consigo ter uma noção real do desempenho do meu sistema. Então, a expressão mais simples é essa. Então, para eu medir o tempo de processador gasto por um programa, eu vou ter quantos ciclos de clock que o meu programa gasta e vezes o tempo de ciclo. Então, pegando no exemplo anterior, que eu tinha um tempo de ciclo de 0,25 nanosegundos, se eu tiver um programa que tem 10 elevado a 9 ciclos, eu multiplico 10 elevado a 9, a quantidade de ciclos desse computador gasto, vezes o meu tempo de ciclo. Eu vou saber com antecedência uma estimativa de quanto vai ser o desempenho do meu computador. Percebam nessa equação aqui o seguinte, que o tempo de processador ele é um produto, ele depende da quantidade de ciclos que tem no meu programa e do tempo de ciclo. Então, se a gente for pensar o seguinte, se eu tenho um processador de 2 GHz e um outro processador de 4 GHz, eu estou mexendo nessa segunda variável, que é o tempo de ciclo. De 2 GHz para 4 GHz, eu tenho um dobro na frequência de clock e eu tenho a metade do tempo de ciclo. Então, eu consigo melhorar o tempo de CPU se eu reduzir esse tempo de ciclo. Da mesma forma, eu consigo reduzir o tempo de UCP de um programa se eu reduzir a quantidade de ciclos gastos. Como que a gente vai fazer isso no projeto? Eu tenho instruções lá no meu programa, ADD, subtract, multiplicação e assim por diante. Vamos supor que eu tenho um determinado projeto que cada instrução precisa de 5 ciclos de máquina. Se eu tiver um projeto onde eu tenho as instruções gastando 3 ciclos de máquina, gastando menos ciclos de máquina, eu vou ter um desempenho melhor, porque eu reduzi a quantidade de ciclos por instrução. Mesmo se eu tiver 2 fabricantes diferentes, o fabricante A, que tem um processador de 4 GHz, e o fabricante B tem um processador também de 4 GHz, se um deles, o tempo de ciclo de instrução for menor, esse vai ser mais rápido, pelo fato aqui dessa primeira variável, que é a quantidade de ciclos. A segunda expressão ali do slide, ela traz a ideia, a gente pode trabalhar também em relação à frequência de clock, que é a velocidade de clock. Aí a gente inverte e faz a divisão de ciclos pela velocidade de clock, né? Supondo que eu tenha a informação em gigahertz. Então essa fórmula vai deixar claro para nós que um projetista de hardware pode melhorar o desempenho reduzindo a duração do ciclo de clock ou o número de ciclos de clocks necessários para um programa. Então, na história da computação, aconteceu em um determinado momento quando a gente teve o surgimento dos processadores multinúcleo, que é um bom exemplo para esse caso. O que aconteceu? Logo quando surgiu o processador multinúcleo ele tinha uma frequência de clock menor que seu antecessor. A gente tinha um processador Pentium que tinha um tempo de ciclo lá que era maior do que o processador novo de multiciclo. Aí o comprador olhava para aquilo, mas por que eu vou comprar esse processador multinúcleo que tem uma frequência de clock menor do que o processador passado? Quer dizer, ele não vai ser pior? Ele não vai ser pior de maneira geral, pelo seguinte, porque a gente está mexendo
na primeira variável lá da expressão, que é a quantidade de ciclos. Um computador multicore, ele consegue reduzir a quantidade de ciclos gasta por instrução na média. Mesmo então eu tendo uma frequência de clock menor em um processador multicore, eu ainda vou ter um ganho de desempenho, né? Então, ou a gente faz o quê? Como que um processador melhora? Se eu aumento a frequência de clock, por exemplo, eu passo de 3 GHz para 4 GHz, eu posso ter uma melhoria. Ou eu posso ter uma melhoria também se eu pegar e diminuir a quantidade de ciclos gasta por instrução. Então, se eu tiver um processador que consegue, vamos pegar, por exemplo, o processador Intel i7, ele tem várias unidades de inteiro, ele consegue executar mais de uma instrução de inteiro por ciclo. Então, significa que, na média, ele vai ter um CPI muito bom, quer dizer, a quantidade de ciclos gastos por instrução é muito bom, porque ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, mesmo se eu mantiver a minha frequência de clock fixa, dependendo do projeto interno do processador, eu posso ter melhoria no desempenho. Então, o projetista vai achar um equilíbrio entre os dois aspectos. Então, ele vai ter que encontrar uma organização interna. Então, agora fica um pouco mais claro aquela ideia do conceito que dá o nome da nossa disciplina, que é a organização e a arquitetura de computadores. A arquitetura de computadores a gente já viu bastante, que é a parte visível pelo programador. Qual que é a arquitetura de instruções que eu tenho? Agora, a organização é o quê? É como que eu vou organizar o meu processador para executar aquelas instruções. Dependendo de como eu for organizar, eu tenho um desempenho diferente. Tomando como exemplo, a gente pode comprar um processador da Intel ou um processador da AMD, por exemplo. Os dois vão executar os nossos programas, mas a organização interna deles é diferente, né? E isso pode causar diferenças também no desempenho. Certamente por esse fato e pelo o ciclo de clock também. Então a gente precisa analisar os dois, né? Então o projetista vai achar um equilíbrio entre esses dois aspectos, entre o número de ciclos gastos e a velocidade de clock. Lembrando aqui, o que é o tempo de clock? O tempo de clock é o inverso, então, do período, né? Do ciclo de clock. E é esse tempo aqui que a borda, vamos pegar a borda de subida e descida do clock, né? Então o clock tem esse formato e o tempo que eu inicio uma borda de descida, na borda de descida, e até a próxima borda de descida, eu tenho um período de clock. E esses tempos, se eu pegar aqui um clock de 4 GHz, que é o do meu exemplo, então eu considerei lá um processador de 4 GHz, ele vai ter 250 picosegundos, ou 0,25 nanosegundos de tempo de ciclo. Então percebam que nos processadores atuais esse tempo de clock é muito pequeno, são valores muito pequenos de tempo de ciclo. Então vamos ver aqui um exemplo para a gente relacionar essas variáveis. Então, pegando aqui, nosso programa favorito é executado em 10 segundos no computador A, que tem um ciclo de clock de 4 GHz. Estamos tentando ajudar o projetista do computador B que execute esse programa em 6 segundos. Então eu quero reduzir de 10 para 6 segundos. Esse novo projeto ele tem que ser mais rápido. Aí o projetista determinou que um aumento substancial na velocidade de clock é possível, mas esse aumento afetará o restante do projeto, fazendo que o computador B exija 1,2 vezes mais ciclos de clock que o computador A para esse programa. Que velocidade de clock que o projetista deve buscar? Então, qual é a situação? O projetista de hardware disse o seguinte, eu consigo reduzir o tempo, mas eu vou precisar de 1,2 ciclos a mais de clock para executar esse programa. Então, no caso de A, o que a gente tem? Tempo de processador de A vai ser a quantidade de ciclos de A dividido pela velocidade de clock. Eu tenho o tempo atual, que é 10 segundos. Eu quero descobrir quantos ciclos de clock eu tenho para ter essa relação de 10 segundos
e 4 vezes 10 a nona, que é os 4 GHz. Então eu percebo aqui que nesse computador a quantidade de ciclos de clock é igual a 40 vezes 10 a 9. Já no caso de B, o projetista falou que eu vou precisar de 1,2 vezes a quantidade de ciclos, dividida pela velocidade do clock. Então eu consigo reduzir para 6 segundos, só que eu vou ter um incremento de 1,2, de 20%. E aí eu divido pela velocidade de clock de B. Então a velocidade de clock de B ela vai ser igual aqui a 8 GHz, que é essa razão aqui entre os 6 segundos, dividido pela quantidade de ciclos que foram gastos no computador A, por 6. Né? Então eu tenho uma velocidade de clock de 8 GHz. Então, o que acontece? Para eu ter o computador B ter o dobro da velocidade, o computador B deve ter o dobro da velocidade de clock do computador A, para poder executar o programa em 6 segundos. Então percebam que a redução ela não é como a gente esperava, porque se a gente tem 10 segundos, a gente poderia pensar, se eu dobrar a velocidade de clock, eu vou dividir pela metade, então eu vou chegar numa situação que o meu programa vai executar em 5 segundos, mas isso não é verdade. Fazendo as contas aqui, a gente chega em 6 segundos, que é um tempo um pouco maior. Porque o projeto, quando o projetista aumenta a velocidade de clock, nesse exemplo, ele precisou de 20% a mais de ciclos, quer dizer, as instruções ficaram gastando mais ciclos de máquina, na média 20% a mais, para chegar naquele tempo. Então aqui um exemplo de uso dessas expressões de cálculo de desempenho. Então as equações anteriores não fazem referência ao número de instruções necessárias para um programa. Entretanto, um compilador claramente gerou instruções para rodar o programa. Então, aqui nessa instrução anterior, a gente está fazendo de forma genérica a quantidade de ciclos de clock gasta. Mas na prática, o que acontece? Se eu pego um compilador, eu vou pegar o compilador da Intel e o compilador da GCC, eles geram programas diferentes. Então, eles vão gastar mais ou menos instruções dependendo de como é a compilação. Então, o compilador claramente gerou instruções para rodar o programa. O tempo de execução tem que depender do número de instruções em um programa. Então, a gente tem que fazer essa conta. Então, os ciclos de clock, então essa medida que a gente tinha na nossa expressão aqui, simplesmente ciclos de clock, deixa eu voltar lá. Ciclos, na verdade, a gente tem que multiplicar pela quantidade de instruções que eu tenho no meu programa, que foram geradas. Então, para o mesmo sistema, para o mesmo computador, eu posso usar 2 compiladores diferentes e eu vou ter tempos de execução diferentes, porque pela multiplicação, a quantidade de instruções diferentes que foram geradas. Então aqui a expressão fica, ciclos de clock do processador vai ser a quantidade de instruções vezes a média dos ciclos de clock por instrução. O que é essa média? Vou pegar uma situação, que um computador que tem ADD e subtract apenas, 2 instruções, uma situação bem irreal. Mas vamos supor que o ADD gaste 4 ciclos de máquina e o subtract gaste 2 ciclos de máquina. Então 4 mais 2 dividido por 2, eu vou ter 3. Então a média vai ser igual a 3. Então o termo ciclos de clock por instrução é o número médio de ciclos de clocks que cada instrução gasta. Então vai ser esse número médio gasto pelas instruções. Como diferentes instruções podem gastar quantidade de tempo, o CPU vai refletir essa média. Então o CPU ele vai permitir que a gente compare 2 implementações diferentes do mesmo conjunto de instruções, já que a contagem de instruções necessária para um programa será a mesma. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu tenho um processador da AMD e o outro da Intel. Eu poderia ter um terceiro lá, um processador da ARM. Todos executando a mesma versão de sistema operacional. Aí o que eu posso fazer? Eu posso compilar o meu programa com o GCC e executar nos 3 e verificar qual que vai ter
a maior diferença, porque o compilador eu fixei, quer dizer, a quantidade de instruções vezes a média, a quantidade de instruções no meu programa é a mesma, e eu executo nos 3 sistemas. Eu posso ter uma estimativa do desempenho. Aqui um exemplo. Para o mesmo conjunto de instruções, o computador A tem um tempo de ciclo de clock de 250 picosegundos e um CPI de 2 para um determinado programa. Então vamos parar aqui, vamos analisar o que é isso. Significa que o computador A ele tem uma frequência de clock de 4 GHz. O tempo de ciclo entre as instruções é de 250 picosegundos. E um CPI de 2. O que significa CPI? Então, CPI é ciclos por instrução. Significa que para cada instrução que eu tenho no programa, em média, eu vou gastar 2 ciclos. Então, a gente vai olhar lá para aqueles 4 GHz e vai saber o seguinte, ó, o tempo de ciclo desse processador é 4 GHz, mas cada instrução gasta 2 ciclos de clock. É isso que está dizendo o enunciado. Agora vamos para o computador B. O computador B tem um tempo de ciclo de clock de 500 picosegundos. 500 picosegundos equivale a 2 GHz. Então, só olhando em relação ao tempo de ciclo, a gente poderia afirmar que o computador A é mais rápido, porque ele tem um tempo de ciclo menor que o computador B. Ele é a metade do tempo de ciclo do computador B. Só que perceba agora o seguinte, o B ele é mais eficiente em relação ao CPI. O computador B ele gasta, em média, 1,2 ciclos para executar o mesmo programa, ao invés do computador A que gasta 2 ciclos, é quase o dobro. Então, qual computador é mais rápido para esse programa e o quanto é mais rápido? Então, fazendo as contas. Então, para o processador A, eu vou ter uma quantidade de instruções que eu não sei, o enunciado não deu para mim, vezes 2. E o ciclo de clock de B vai ser a quantidade de instruções do programa vezes 1,2, para eu saber quantos ciclos vão ser gastos, quantos ciclos de máquina vão ser gastos. Agora eu posso calcular o tempo de execução para cada um deles. Eu tenho agora, para os 2 casos, eu tenho ciclos, e eu vou multiplicar agora pelo tempo de ciclo. No primeiro caso, que é o tempo de CPU de A, o tempo de ciclo é igual a 250 picosegundos. Então, eu vou ter aqui 500, o computador A é 500 vezes a quantidade de instruções, e o computador B é igual a 600. Então, fazendo aqui, ó, essa quantidade de instruções é a mesma, quer dizer, para o mesmo programa. Então, eu posso dividir o maior tempo pelo menor tempo. Então, eu vou dividir 600 por 500 e vou ter a seguinte relação, 1,2. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o computador A é 1,2, ou seja, 20% mais rápido que o computador B. Então, percebam, se a gente olhasse só para o tempo de clock, a gente ia falar o seguinte, ó, ele é o dobro mais rápido. O computador A é o dobro mais rápido, ele tem a metade do tempo de ciclo. Mas fazendo as contas, porque a gente tem que considerar também a quantidade de ciclos gasta por instrução, eu chego no valor que o computador A é mais rápido, mas ele é, de acordo com as expressões, 20% mais rápido. Então a expressão no final fica assim, a contagem de instruções, quantas instruções que tem no meu programa, CPI vezes tempo de ciclo de clock. Por que é interessante ter essa variável contagem de instruções? Porque com essa variável nós conseguimos medir o desempenho de diferentes compiladores. Como que a gente calcula a quantidade média de ciclos? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o CPI da classe, que é CPI, e multiplicar pela quantidade de instruções da classe. Isso eu vou fazer para todas as classes de instruções. Então, eu vou ter várias classes de instruções. Então, instrução do tipo load store, instrução aritmética de ponto flutuante.
E aí eu vou ter uma estimativa média, em média, quanto que esse processador está gastando para resolver uma instrução. Então eu usei aquele exemplo do ADD que gasta 4 ciclos e o Subtract que gasta 2. Então 4 mais 2, né, vai dar 6, dividido por 2 eu tenho em média 3. Então o resultado do somatório aqui vai mostrar isso para mim. Né? O somatório aqui ele está fazendo em percentual. Né? Então eu vou ter aqui, a soma vai ser igual a igual a 1, né? Então eu vou ter qual que é o peso de cada uma das instruções, de cada classe da instrução. Aqui um exemplo. Então vamos ver como é que a gente calcula. Então, instruções, eu tenho 4 classes de instruções. Então, um processador que tem 4 tipos de instruções. ALU, então aqui entra ADD, Subtract, OR, AND, qualquer instrução aritmética entra nessa classe. Instruções do tipo load, que carregam valores da memória para o processador. Instruções do tipo store, que armazenam valores em memória. E instruções de desvio, back, BNE e assim por diante. E aqui nessa coluna o que a gente tem? A gente tem a quantidade de ciclos gasta para um determinado processador para cada classe de instrução. Então esse processador ele precisa de um ciclo para resolver uma unidade lógica aritmética, uma instrução do tipo ADD. Precisa de 5 ciclos para a instrução de load, 3 ciclos para a instrução de store, porque aqui envolve também interação com a memória, e 2 ciclos para resolver uma instrução do tipo branch. O que eu posso observar aqui a princípio? Se eu pegar o meu programa e dividir por percentual, eu tenho essa distribuição aqui. Eu pego o meu programa completo e faço a estatística descritiva lá dele. Então eu vou ter 50% do meu programa são instruções do tipo ADD, 20% são do tipo load, 10% store e 20% de salto. E aí eu quero saber como que vai ficar o desempenho desse meu programa nesse processador aí. O processador, a organização interna me dá esses tempos de CPI. Multiplico, então eu tenho essa proporção. Então, em média, esse processador ele gasta 2,2 ciclos de máquina para executar uma instrução. Percebam que aqui algumas coisas são fixas e outras são variáveis. No caso da carga de trabalho, isso é variável. Dependendo do meu programa, eu vou ter uma proporção totalmente diferente. Aí uma pergunta, o quanto será mais rápida uma máquina sem um esquema melhorado de cache? A gente vai trabalhar com cache mais tarde. Se um esquema melhorado de cache reduzir o tempo de load para 2 ciclos. Então, se eu tiver esse processador e o projetista criar um processador novo que reduza o tempo de load para 2 ciclos, qual que vai ser o desempenho do sistema? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter agora, ao invés de multiplicar lá o esquema de load de 5, eu vou ter 2 ciclos, eu vou reduzir de 5 para 2. Então, multiplicando, o meu CPI vai ser igual a 1,6. Então, essa é a proporção que o meu processador vai se tornar mais rápido em relação ao projeto original. Mais um exemplo, como comparar com um novo esquema, com um novo processador que reduz pela metade o tempo de desvio? Então, se eu reduzir o tempo de desvio de 2 para 1, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar 20% vezes 1, eu vou ter 0,2, eu vou reduzir do caso inicial 2,2 para 2, meu CPI. Então, meu novo tempo vai ser 2,0, que é o CPI, vezes o número de instrução, dividido pela quantidade de ciclos. Fazendo a proporção, no caso anterior eu não fiz, então a proporção nesse caso é 10% mais rápido. No caso anterior, 2,2 dividido por 1,6 significa 37,5% mais rápido. E se duas instruções da ALU pudessem ser executadas ao mesmo tempo?
Onde que eu vou ter mudança então? De load para baixo vai ser igual, muda lá em cima, que aí eu vou ter, ao invés de 50%, ao invés de 1, que é o CPI da LU, eu vou ter 0,5. Então eu vou ter um CPI total de 1,95. Fazendo a conta, eu tenho um processador 2,8% mais rápido. Então vejam que se eu tivesse aqui, vamos pegar um exemplo de um processador que eu consiga reduzir a LU para executar 10 instruções ao mesmo tempo. Então eu ia multiplicar 50% vezes, ao invés de 1, 0,10. Mesmo assim, eu teria um CPI elevado pela soma dos outros fatores. Então, eu posso melhorar. O que eu melhoro vai estar, nesse meu exemplo aqui da LU, vai estar reduzido, vai estar isolado para LU. Os outros fatores ficam fixos. Então, o desempenho que eu posso vai estar limitado à quantidade que eu posso melhorar lá da ALU. Então, pelas dificuldades da avaliação de desempenho, é muito comum a gente encontrar em revistas, em sites, a avaliação. Eles falam assim, esse processador ele conseguiu tantos pontos no benchmark. Então, o que é um benchmark? Para eu saber o que é benchmark, eu preciso definir meu workload, quer dizer, minha carga de trabalho. Carga de trabalho é o quê? A gente imagina tudo que vai poder ser executado no processador. É o usuário que ele vai fazer. Ele vai fazer cálculo científico, cálculo estatístico, vai usar o computador para edição de texto, vai usar o computador para jogos, para outras atividades. E aí eu defino, baseado em tudo que um usuário tradicional vai precisar do computador, que é a carga de trabalho dele, e eu crio um benchmark. O que é o benchmark? Aí eu dou pesos. Dou pesos para cada um desses programas e eu vou ter lá no final um índice, vou ter um cálculo, uma expressão que vai dar uma pontuação do benchmark. Então, o melhor tipo de programa para fazer benchmark são aplicações reais. Então, os melhores benchmarks fazem isso. Eles pegam aplicações reais e realizam medições para ver o desempenho. O benchmark ele é muito interessante porque ele tem o conceito de reprodutibilidade. Eu pego um benchmark e executo em um processador e executo em outro processador, então eu consigo comparar os dois, porque é a mesma coisa, é o mesmo benchmark que foi executado. Então, se eu de maneira geral, tenho um computador que tem 10 pontos no benchmark e tem 8 no outro, o de 10 é melhor. Quanto maior a pontuação, é melhor. Aqui um exemplo de um benchmark muito utilizado, que é o SPEC. O que tem dentro do benchmark SPEC? Então tem um programa de compressão de dados, um programa que faz roteamento para FPGA, algoritmo de roteamento, um compilador GCC, programa de xadrez, enfim, vários tipos de aplicações que formam uma workload, uma carga de trabalho, para eu verificar se meu processador é bom de maneira geral para executar qualquer tipo de operação. Então, aqui o livro do Patterson traz esse quadro para nós, que a ideia é para mostrar o que afeta o desempenho dos programas. Então, o meu algoritmo ele vai definir a quantidade de instruções do meu programa e vai definir o CPI. Dependendo do programador, ele sabe, dependendo de como o programa foi feito, ele usa mais ou menos instruções de uma determinada classe. Isso vai afetar o desempenho. Então, pelo menos parcialmente vai afetar. A linguagem de programação, ela afeta parcialmente também em relação ao CPI, porque dependendo da linguagem, eu vou ter uma quantidade maior de instruções para o mesmo programa. O compilador, ele vai gerar um programa com compiladores diferentes geram programas com diferentes quantidades de instruções. E mais ainda, dependendo do compilador, pegando como exemplo o compilador da Intel, os projetistas eles sabem exatamente como que funciona o processador da Intel. Então eles sabem explorar no máximo aquelas instruções que gastam menos ciclos. Então, dependendo do compilador, eu vou conseguir trabalhar melhor com o CPI. O processador, quando o processador é criado e é gerado lá o seu conjunto de instruções,
ele tem influência da quantidade de instruções, do CPI e do tempo de clock também. O tempo de clock, dependendo de como o projetista fez o processador, ele vai definir lá a frequência máxima de operação. A organização interna do processador, no que ela influencia? Ela influencia o CPI. Então, dependendo de como um processador é feito, ele vai gastar menos ou mais tempo para cada classe de instrução. E também o tempo de clock, porque vai depender da frequência. Né? E a tecnologia, o que a tecnologia vai permitir? Se em um determinado momento, hoje eu trabalho com um determinado material para criar um transistor, se eu achar um outro material que seja melhor para criar um transistor, eu posso fazer com que a frequência aumente. Então, a frequência de 4 GHz vá para 6, 8 GHz, porque eu achei um novo material. Isso, a princípio, não tem influência em relação ao CPI. Eu não mexi em nada na organização do processador. Eu simplesmente peguei o mesmo processador e criei com um novo material. Então, não mexe na quantidade de instruções do programa, não mexe no CPI, mas eu consigo, pelo fato que agora esse transistor tem uma dopagem diferente, uma litografia diferente, ele consegue trabalhar numa frequência mais alta. Então, eu tenho a tecnologia pode influenciar no tempo de clock. Então, essa é a relação dos conceitos que a gente tem em relação ao desempenho dos programas. Então, aqui vamos pegar mais um exemplo, um exercício. Quais os dois computadores, entre os dois computadores, C1 e o C2, qual que é mais rápido? Então, o computador 1 ele tem um clock de 4 GHz e o computador tem um clock de 4 GHz. Eles têm a mesma frequência de clock. Então, nesse ponto, eles estão empatados. Em relação ao CPI, o computador 1 ele é um pouquinho melhor que o computador 2, porque o CPI dele é 1,0 e o C2 é 1,1. Então, aqui não tem diferença em relação... ou melhor, tem uma diferença muito pequena em relação à quantidade de CPI, a quantidade de ciclos gastos. Só que no computador 1, pelo fato da organização do conjunto de instruções, eu preciso de 10 bilhões de instruções para criar o mesmo programa. No computador 2, eu preciso de 8 bilhões, uma quantidade menor de instruções. Aí eu pergunto para vocês, qual computador é o computador mais rápido? Então, usando as expressões, a gente pode calcular e chegar num valor de desempenho entre os computadores. Então, em relação ao computador 1, o que a gente vai ter? 10 bilhões é 10 vezes 10 a 9, vezes 1, que é o CPI, dividido pela frequência de clock. No computador 2, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 8 bilhões de instruções, 8 vezes 10 a 9, vezes 1,1, que é o CPI, dividido por 4 vezes 10 a 9. Então, fazendo a conta aqui do tempo de execução do meu programa, no computador 1 o tempo de execução é 2,5. E no computador 2, no computador 1 é igual a 2,5. No computador 2 eu vou ter 2,2 segundos. Então, dividindo o maior pelo menor, eu vou ter 1,13. Então, aproximadamente, o computador 2 é aproximadamente 13% mais rápido que o computador 1. Aqui, olhando de maneira geral para os números antes de fazer a conta, né, a gente já tinha essa ideia quando a gente veio aqui a essa situação. Uma redução grande aqui na quantidade de instruções. Então, por isso que esse computador se torna mais rápido que o computador aqui na expressão 1, o computador 2 é o mais rápido, né? Por isso que ele é o mais rápido em relação ao computador 1. A gente tem que tomar cuidado também, eu comentei com vocês aqui nessa tabela, que eu falei para vocês aqui o seguinte, que eu posso ter um processador que o CPI da LU seja 0,1. Eu consigo executar lá 10 instruções por ciclo. Mas será o quanto que eu vou conseguir reduzir o CPI? Vai ter um limite, porque eu estou colocando uma melhoria só na unidade lógica aritmética e as outras
e os outros CPIs continuam os mesmos. Então, o ganho que eu tenho de desempenho ele vai ser reduzido, né? Eu vou estar limitado em relação aos outros CPIs. Então, isso acontece aqui. Então, vamos voltar lá. Imagine aqui o seguinte, ó, esse cenário. Suponha um programa executado em 100 segundos em computador, com operações de multiplicação responsáveis por 80 segundos desse tempo. Então, de todo o meu programa, 80 segundos, 80% do tempo, ele está fazendo multiplicações. É um programa que faz muita multiplicação. Enquanto eu preciso melhorar a velocidade da multiplicação, se desejo que meu programa rode 5 vezes mais rápido. Essa pergunta traz uma outra pergunta aí, implícita. Será que existe uma melhoria que seja possível eu fazer com que o programa rode 5 vezes mais rápido? Eu vou reduzir de 100 para 20, de 100 para 20 segundos? Será que eu consigo fazer isso só mexendo na questão das multiplicações? Aqui entra, então, uma outra equação que é bastante usada para avaliação de desempenho, que é a lei de Andel. Essa lei de Andel diz o seguinte, que a melhoria que eu vou observar no meu sistema vai depender daquele tempo afetado pela melhoria, mais o tempo que não é afetado pela melhoria. Então, aqui Tm é o tempo que vai ser afetado, o resultado que eu vou observar. O T é o tempo que vai do programa afetado pela melhoria, que é a quantidade de melhoria que eu preciso colocar, que é o que eu estou buscando lá no exemplo anterior, no exemplo atual, e o tempo de execução não afetado. Então, se eu pegar essa expressão e jogar para aquele meu problema, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 20 segundos, que é igual a 80 segundos dividido por n mais 20 segundos. Como que eu fiz essa conta? Eu vou pegar aqueles 80 segundos, que é o tempo que eu quero melhorar, que é o tempo de multiplicação, e eu estou perguntando quanto que eu preciso melhorar, que é o n, eu não sei. Então, 80 segundos dividido por esse quanto que eu quero melhorar, que eu estou buscando, mais aquele tempo que não é afetado pela melhoria. Dos 100 segundos do meu programa, 100 menos 80, 20 segundos não é afetado pela execução do programa, pela melhoria. Então, esse daqui eu não posso resolver ele com aquela melhoria. Então, ele fica fixo lá, aqueles 20 segundos. Fazendo a conta, eu vou chegar nessa expressão aí. 0 é igual a 80 segundos dividido por n. Então, não tem como resolver. Então, ou seja, não há quantidade alguma pela qual possamos melhorar a multiplicação para conseguir um aumento de 5 vezes no desempenho, se a multiplicação for responsável por 80% da carga de trabalho. Né? Então, esses 20% é justamente 100 dividido por 5. Então, eu tenho 20 segundos. Como que eu chego nesses 20 segundos? Não tem jeito. Né? Agora, se o problema fosse diferente, eu quero reduzir pela metade. Aí, então, eu teria uma proporção que eu consigo chegar na metade. Passar de 100 segundos para 50 segundos. Aí eu conseguiria calcular essa expressão aí, né? Seria n multiplicado por 50. Então eu ficaria com n igual a 80 divididos por 50. Aí eu teria o quanto que eu precisaria melhorar as instruções de multiplicação. Então, essa lei de Andel, ela serve para a gente calcular essas situações e serve para lembrar do princípio de projeto. Torne o caso comum mais rápido. Então, não adianta a gente pegar aqui, vamos pegar essa situação aqui, que a gente tinha nossa carga de trabalho. Eu tenho lá o CPI do Store. O CPI do Store é 3. Só que os programas usam 10%. Então, ele não é um caso comum. Não adianta eu melhorar tanto as instruções de Store, porque ele não é o caso comum. O caso comum é qual? É o 50%, que é a LU. Então, se eu melhorar os 50%, eu vou ter um ganho elevado. Né? Então, eu tenho que pegar o caso comum para melhorar. Então, como que os projetistas podem melhorar o desempenho? Isso a gente vai abordar sempre agora, quando a gente for ver os conceitos de microarquitetura.
a gente pode melhorar o desempenho reduzindo a duração de ciclo. Se em média meu processador gasta 5 ciclos de clock por instrução, se eu reduzir para 3, eu vou ter ganho de desempenho. Ou também eu posso melhorar aqui é o contrário, né? Eu posso melhorar o desempenho reduzindo a duração do ciclo de clock, quer dizer, se eu tenho um processador de 2 GHz, eu posso melhorar ele aumentando para 3 GHz. Ou agora, então, o número de ciclos de clock necessários para o programa, se eu reduzir, então se eu tenho um processador que tem um CPI de 3, eu posso reduzir para 2, e isso eu estou ganhando em desempenho. Os processadores atuais, pela organização interna de vários núcleos de execução, os projetistas trabalham com um conceito que é o IPC, que é um pouco o contrário, porque o CPI deles é sempre menor que 1. A quantidade de ciclos gastos por instrução é menor que 1. Então a gente tem o IPC. O IPC é o quê? É a quantidade de instruções que eu consigo executar por ciclo. Então, os computadores atuais rápidos conseguem, por meio de uma organização interna com várias unidades funcionais e núcleos, executar várias instruções por ciclo. Então, aquele quadro que a gente viu o CPI, os processadores atuais, eles trabalham com o IPC. E é claro, para eu ter ganhos, ter mais instruções por ciclo, que aí a gente tem o conceito é diferente, porque aqui eu posso aumentar. Quanto maior for o IPC, a quantidade de instruções por ciclo melhor o desempenho. Quanto maior for o CPI, o desempenho é pior, porque eu estou gastando mais ciclos por instrução. Então muda a ideia e o conceito das coisas. Mas se os dois conceitos são relacionados, porque se eu mexo no CPI, é claro que vai mexer no IPC. Né? Então, uma forma de melhorar o projeto é sempre reduzir o CPI, para a gente conseguir ter um IPC maior. Então é isso. São os conceitos importantes em relação a desempenho, visando principalmente o projeto de processadores a partir de microarquitetura. Até a próxima.